Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu, Jorge Volpão, hoje vou contar para vocês como foi a minha participação na Cambotas Trail Fest, 27 quilômetros. Vamos lá? Vamos! Senhoras e senhores, eu já tinha gravado o vídeo em casa, mas eu acho que ficou um pouco longo e eu acho que a minha cabeça funciona melhor quando eu estou em movimento. Então, nessas conversações com o Jorge Volpão, vou tentar fazer um vídeo um pouco mais curto, mais resumido, recheado de imagens sobre essa participação minha em Cambotas. Cambotas Trail Fest, uma prova que chegou para ficar no calendário nacional mesmo agora, é a terceira edição, que rolou agora no dia 13 de fevereiro de 2024, e um festival, um verdadeiro festival, e também funciona como meio que abertura da temporada nacional de corrida em trilha de Skyrunning, né? Por quê? Porque ela foi a primeira etapa do Skyrunning, na modalidade Sky Race, que é aquela das distâncias intermediárias, né? Prova da qual eu participei. Como eu disse, 27 quilômetros com 1.700 de altimetria, uma coisa assim, uma prova bastante dura, válida como primeira etapa do circuito nacional de Skyrunning. Então, não tinha como não estar presente. Recebi o convite do meu amigo Valmir Lana e presente naquela festa maravilhosa. Um sábado, na cidade, no município de Barão de Cocais, numa localidade chamada de Cocais, aproximadamente 1h30 de carro, de ônibus de Belo Horizonte, né? Cidade para a qual eu me desloquei na quinta-feira anterior à prova, no dia 1º. Isso exige uma certa logística, né, de compensar horas de trabalho e tal, então um dos grandes motivos pelos quais eu não devo viajar tanto esse ano também, né? É complicado. Peguei o avião no dia 1º de fevereiro, como eu disse, numa quinta-feira, a prova é realizada no sábado. Gosto de chegar assim até com um dia de antecedência para aclimatar melhor e tudo mais. Eu já morei em BH, então é uma cidade pela qual eu tenho muito carinho, que inclusive os próprios belo-horizontinos falam, né, que BH é uma roça grande, né? Frango! Então olha só o que rola, né? Me hospedei por lá, por quê? Porque havia a opção do ônibus da organização disponibilizada mediante um pagamento adicional, um ônibus que sairia pela madrugada, né, de sexta para sábado, sentido Cocais. Como eu disse, 1h30 de viagem. A primeira largada do pessoal dos 45 quilômetros. O avião tá passando. A primeira largada dos 45 quilômetros às 6 da manhã, então a gente tinha que sair bem cedo. Esse ônibus saiu às 3 da manhã, então lá chegamos por volta de 4h30, deu tempo do pessoal se organizar e tal. A minha largada foi às 8 da manhã, então tive bastante tempo de ficar ali tranquilo, descansando, ficava um pouco no ônibus, um pouco ali no lugar da largada e chegada da prova, né, numa praça muito pitoresca, ali nessa localidade de Cocais, uma estrutura muito bem montada, né? Com cobertura, com bastante banheiro, com área de dispersão bem interessante também, até que chegou o momento da minha largada, né? 5, 4, 3, 2, 1... Mó legal, você já larga subindo uma estrada de terra relativamente tranquila, de subida, não é uma subida íngreme, como por exemplo é o que acontece na Ruta dos Perdidos aqui, né? Para quem é da região pode ter essa referência. É uma subida respeitável, onde eu já preferi me poupar, né? Não sair correndo em desabalada carreira. Como vocês que acompanharam o canal naqueles dias anteriores, eu estava voltando, né, uma recuperação de uma gripe muito braba que eu tive na segunda quinzena de janeiro. Ainda sentia um pouco desses efeitos, uma certa tosse, a falta de treino, obviamente, né? Afinal de contas foram quase 15 dias sem seguir corretamente o treinamento proposto, mas deu boa, deu boa. A gente tem aqui 3 quilômetros agora, senhoras e senhores, e sobe, 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 sobe.
Sobe até o 4, não falta muito ainda não. Mas a subida é amena. Alguns trechos até dá para ensaiar um trotinho. Então, vamos lá, eu converso com vocês depois das imagens. A ideia principal era completar a prova e desfrutar de paisagens incríveis, deslumbrantes e que não existem aqui no estado do Paraná. Não tem nada parecido com aquilo, aqueles horizontes se descortinando de maneira muito ampla, sublime, diria eu até, porque aqui a gente tem muita Mata Atlântica, né? Onde a gente, aqui, Curitiba e região onde a gente mora. E lá, cerrado, basicamente, muita pedra solta, um terreno muito diferente daquele do qual a gente é habituado a correr aqui e que inclusive nem habituado tanto eu estava, né? Estava correndo mais realmente na rua, né? Não estava tanto indo para as trilhas, mas nessa parte senti uma certa dificuldade nos trechos técnicos, mas deu boa. Depois uns 4 ou 5 quilômetros vinha a primeira trilha que descia num flow muito gostoso com a região onde mais a gente encontrou cachoeiras, assim, passamos por 2 ou 3 cachoeiras ali, a cachoeira de Cocais, a cachoeira do Leão, entre outras que me falha a memória agora. Então esse trecho foi muito bonito e após uma dessas cachoeiras começa a subida mais forte, que é a subida onde havia o desafio lá do Garmin, né, onde aqueles que tivessem tempos mais rápidos estavam concorrendo a um relógio GPS da Garmin, e realmente uma subida bastante dura, né, mas quanto mais você subia, mais bonita a paisagem ficava, a gente olhava para trás e descortinava um visual muito legal e também com excelentes companheiros de jornada. Não posso deixar de mencionar de como a galera interage, como a galera é bacana. Esse pessoal mais do fundão, que é aquele no qual eu participo, é muito legal, todo mundo parando, fazendo foto, curtindo, desfrutando. Para pra ficar vendo cachoeira, é essa galera que eu gosto de correr. Olha. Uhul. E aí, galera? Se liga, cachorro. Muito massa a parada da cachoeira. O Valmir falou que não ia dar uma parada na cachoeira, mas a gente para na cachoeira. Se você não for pra me divertir, eu nem venho. Se não for pra me divertir, eu nem venho. Vamos! Até que chegamos ao ponto mais alto, por assim dizer, que fica lá nas antenas de Cocais. Não passa exatamente na antena, mas bem ao lado, e depois nos enveredamos pela selvageria da Serra de Cambotas, um lugar bastante selvagem, apesar de ter acesso, né, por estrada, né, veículo 4x4 sobe lá tranquilamente, então por isso havia assim alguns pontos de controle, uns pontos de abastecimento, né? Um deles inclusive já tinha acabado a água, porém a água não era problema. Feira do Leão, tá aí, ó. Se vocês pensarem bem, dá pra ver que tem um leão ali, ó. Tem um leão desenhado ali, tem um leão desenhado ali. Tinha muito rio na região e eu que não tenho problema nenhum em consumir água de rio, desde que o rio esteja bonitinho. Foi tranquila, não chegou a me incomodar, mas para atletas que de repente tem essa restrição ao consumo de água assim corrente natural, né, do rio sem nenhum tipo de tratamento, pode ter sido realmente desagradável essa experiência, tá? De forma geral, esse trecho mais aberto, aquele no qual a gente mais temia por conta da exposição aos elementos, ao sol, não foi nenhum problema, pois o Astro Rei, ele só veio a brilhar, só veio a se descortinar no terço final da prova, talvez até um pouco depois, assim, a última hora de prova, por assim dizer, que sim, tinha sol forte e realmente aí o bicho pegou mesmo, por volta de meio-dia, 1h da tarde, né? Eu completei a prova em 5 horas e lá vai pedrada, deixando o tempo na tela aí, eu não me ligo muito nessas coisas de tempo, de pace, vocês sabem. Então, como a gente largou às 8, né, tava sujeito a esse forte calor que felizmente não se abateu, até que estava quente, mas havia um céu nublado, como esse que a gente encontra hoje aqui em Curitiba, uma grande umidade do ar, mas nada que prejudicasse assim
como poderia ter prejudicado se o sol estivesse brilhando em todo o seu fulgor, né? Uma experiência muito interessante numa prova de Sky Race. 13 quilômetros, 2 horas e 47. E vamos aí. Segue subindo. 1.100 de altimetria. Vamos. Se liga. Sobe, sobe forte o tempo todo. Muita subida. Já esperado. Onde você tem realmente uma dificuldade na progressão por conta de tanta subida, mas eu senti bastante dificuldade também para progredir descendo. Por quê? Ao contrário das trilhas às quais sou acostumado a percorrer aqui no estado do Paraná, estas eram demasiadamente técnicas para os meus padrões, né? Para o meu pouco treino, para a minha condição de ser um paciente de ligamento cruzado anterior do joelho direito rompido e não reconstruído já há mais de 10 anos, então que exigem muito cuidado, muita atenção, muito trabalho de fisioterapia que eu faço, de pilates, para que isso não se transforme numa lesão mais grave, nem em alguma eventual torção a qual eu esteja sujeito por conta, né, de não dispor desse ligamento. Então, as descidas sempre de maneira bastante cautelosa. Minhas escolhas de equipamentos foram corretas, né? Eu vou mencionar equipamento agora rapidinho, por quê? Porque o tênis era um fator muito importante, né, nessa prova, principalmente já sabendo de antemão da sua dificuldade técnica das pedras soltas. Escolhi o Roca Torrent 2, que desempenhou muito bem, apesar que poderia ter escolhido um tênis com mais amortecimento, né? Talvez um Speed Gold ou mesmo um Brooks Caldeira 6, que são os dois modelos que eu tenho assim mais estruturados e amortecidos, ok? Mas não me incomodou. De alimentação, corri com mochila para poder levar toda a minha alimentação e concluir com sucesso. Não tive nenhum tipo de problema com relação a isso. Havia alguns pontos de abastecimento, mas confesso que neles eu apenas tomei Coca-Cola, não tomei nenhum outro tipo de isotônico, nem de carboidrato de reposição que estavam disponíveis no primeiro PC. Senhoras e senhores, esse é o tamanho da roubada. Então, só é aquele trecho que eu falei no vídeo pré-prova, que são 700, 800 metros, só que vertical assim 300, quase 400, e é bem vertical, bem vertical. Então dá pra ver a galera lá em cima. A prova com esse nível de dificuldade. Não achem que as descidas são fáceis, são extremamente técnicas também. Olha, as subidas são bem duras, muito duras. Não tem escolha, vamos. Está massa? Bem feliz que não abriu o solzão. Tem essas nuvens aí, senão a gente estava lascado completamente. Feliz. Levei comigo apenas o Dux. E o Dux aquele, não o de eletrólitos, mas o de carboidratos mesmo. E foi basicamente essa minha alimentação nessas 5 horas e pouco de prova. Não tive, como eu disse, nenhum tipo de desconforto gastrointestinal, ingerindo uma média de 80 a 90 gramas de carboidrato por hora. Dosagem a qual eu já estou habituado a consumir em treinos mais longos e que para mim funcionam perfeitamente, né? Por conta disso, utilizei a mochila da Unigi, que eu vou deixar no card aqui, o review que a gente fez, e não levei bastões, realmente não tinha necessidade de usar os bastões, somente naquela estrada inicial lá, nos trechos de trilha, apesar de serem serem bastante íngremes, eles eram muito travados, eram trilhas muito estreitas, né? Para que o bastão tivesse uma funcionalidade maior, né? Para que ele mais ajudasse do que atrapalhasse. Eu acho que muita gente que levou bastão se atrapalhou muito com ele, e alguns inclusive atrapalharam os coleguinhas do lado porque não sabem manipular direito este importante equipamento.
né, que deve ser usado na hora certa. Não pode ter preguiça de guardar ele não. Então, senhoras e senhores, foi realmente uma experiência única, sublime, ímpar, e que eu deixei aí algumas imagens para vocês rolando dessa aventura da minha primeira prova de corrida em trilha agora nesse 2024. Aí, senhoras e senhores, ponto mais alto, as antenas que eu falei estão ali, acabamos de passar no PC, PA, ponto de abastecimento, devidamente abastecido. Aqui está o ventinho, fresquinho, gostoso. Pô, que felicidade que não tá o sol que estava previsto, galera, porque, olha, ia ser bem duro, a prova não tem quase nenhuma sombra, nenhum trecho de sombra, muito pouco, e é muito técnica, muito exposta. Então vamos tentar descer. Agora eu tô aí a 1630 de altitude, tem que descer acho que para 800, sei lá, então tem muita descida pela frente ainda. Agora são 4 horas e 26 de prova e 19 quilômetros, galera. Muito travado, muito lento, e é isso aí. Agora vamos descer e tentar sobreviver a essa descida, porque a musculatura é muito exigida para descer. Aqui por enquanto ainda é bastante técnico, depois a gente começa a descer por estrada. Vamos lá, com cuidado, a gente chega inteiro no final. Lugar lindo, lugar lindo. Demorou um pouco para sair o vídeo, tinha muita imagem, tinha muita coisa para falar ainda, mas a gente pode falar sobre isso aí, respondendo as suas dúvidas, que vocês podem deixar aqui nos comentários, que eu posso gravar vídeos extras falando sobre a minha experiência na Cambotas Trail Marathon, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido bom para vocês. Eu estou voltando agora para o meu trabalho aqui na Bike For You e nos vemos no próximo vídeo, nas próximas trilhas deste meu Brasil varonil. Forte abraço, até a próxima, tchau!